Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre o episódio 14 dessa quarta e última temporada de Shingeki no Kyojin. E que episódio maravilhoso. O Shingeki no Kyojin, desde quando começou, o nível tá só aumentando, melhorando e ficando uma coisa assim realmente fabulosa. E na minha opinião, esse foi o melhor episódio, então eu não podia deixar de gravar esse vídeo. Então, você se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu posto um vídeo novo você ser notificado, me segue no meu Instagram, segue as minhas duas parceiras também no Instagram, link aí embaixo na descrição, duas formas de ajudar o canal, link aí embaixo na descrição e sem mais enrolação, bora lá. E o episódio começa com a Gabi conversando com a Mikasa e o Armin, e ela está bastante surpresa por eles terem salvado a vida dela, mesmo ela tendo matado uma das melhores amigas deles. E ela também fala que matou a pedrada ou carcereiro, né, carcereiro que estava vigiando ela e o Falco. Mas ela insiste em querer ter certeza de que eles não vão matar ela. E aí o Armin fala, olha, nós não queremos te matar. E ele também pergunta se matar é a única coisa que tem na mente dela e diz que isso, essa vontade de matar, lembra alguém. E adivinha, o Eren, falando no diabo e falando em matar, quem aparece? Ele, né? E ele aparece e mostra a mão machucada, né? Que é assim, basicamente, se vocês se mexerem, eu me transformo e mato todos aqui, né? E a Gabi, que alguns episódios atrás estava gritando para todo mundo que ia matar o Eren, agora ela tava lá, do lado dele, tremendo que nem vara verde, não tinha nem cor a menina. E o Eren diz, né, com um semblante inexplicável, que ele quer ter uma conversa calma com eles, né? E o clima tenso naquela sala ali tá 1000%. E o Eren diz que tá tudo bem, que os homens dele só estavam mudando a Hand e o pessoal da Hand de lugar. E o Armin pergunta por que o Eren atacou sozinho o Marley. Foi porque ele e Helena ou outras pessoas, os que conversaram com ele ou fizeram a mente dele, pra não dizer que ele foi manipulado. E o Eren responde olhando pra baixo, que ele é livre, não importa o que ele faça ou como ele faça, ele fez porque era sua própria vontade, né? Porque ele era livre, Eren, filósofo. E o Armin pergunta, você tem certeza mesmo, tudo que você fez depois de conhecer ele e Helena? Porque assim, eles têm uma visão, né? Todo mundo tem uma visão de que o Eren até a terceira temporada, ele era um Eren que ele não ia jamais machucar pessoas inocentes, né? E já no começo da quarta temporada, depois de 4 anos, que ele conheceu ele e Helena e tal, ele já matou um monte de pessoas. Então, assim, o que o Eren fez antes de conhecer ele e Helena e conversar com o Zeke com o que ele fez depois são coisas totalmente diferentes, né? E aí o Armin pergunta pra ter certeza de que, tipo assim, você não tá sendo manipulado, sabe? Só pra ter certeza, mas ele não pode falar que o Eren tá sendo manipulado, porque não dá certo. E a Mikasa fala, não, você tá sendo manipulado. Porque o Eren que eu conhecia nunca mataria pessoas inocentes, mesmo que fossem de outras nações. Nem queria ferir os amigos dele, já que nós somos as coisas mais importantes pra você. E dá algum exemplo de algumas coisas gentis que o Eren fez, inclusive o lance lá do cachecol. E a cara do Eren nessa hora foi inexplicável. E Eren e manipulado da mesma frase não é uma boa combinação pra se dizer, ainda mais em voz alta. E aí ela ainda fala isso tudo e muito mais coisa, entendeu? Foi demais pra ele. Mikasa, né, que falando isso se exaltou, acabou levantando. E aí o Eren fez uma cara totalmente inexplicável, vocês tá vendo aí no vídeo. E aí ele fala, eu falei que não era pra ninguém tirar a mão da mesa. E aí a Mikasa senta e põe as mãos em cima da mesa, tadinha dela. E o Armin calmo, a Gabi completamente desesperada. E eu acho que foi nesse ponto que a Gabi percebeu que falar é muito mais fácil do que fazer. E o Eren disse que lá em Marley ele conversou com o Zeke e foi uma conversa entre irmãos. E que ele e o Zeke, né, que o Zeke sabe mais sobre os titãs do que qualquer outra pessoa. O Eren pergunta para o Armin se ele ainda vai ver a Anne e se ele faz isso pela vontade dele. Fala que as memórias fazem ser quem você é. E por ele ter engolido o Beltordo, que era apaixonado pela Anne, talvez isso influenciaria o Armin de alguma forma que ele tá sendo manipulado ou controlado. Mas ele esqueceu de pensar nele a respeito disso, né? Porque quantas pessoas ele comeu que tinham titãs originais? Então, se o Armin tá sendo influenciado pelos sentimentos do Beltordo, será que o Eren não tá sendo influenciado? Né? E voltando à conversa deles, né, a cara que o Eren faz não parece ser de alguém que tá mentindo ou fingindo. E a Mikasa vai tentar falar alguma coisa, mas o Eren interrompe dizendo que o mesmo vale pra ela. E aí ele começou a pegar pesado. Ele diz que a família Archiman foi criada para poder proteger a família real e que anos atrás, quando o Eren salvou a Mikasa dos sequestradores, ele deu uma ordem pra ela numa situação de vida ou morte. E aí, os instintos Archimans dela foram despertados, então ela acabou reconhecendo o Eren como seu mestre, senhor, ou a pessoa que devia ser protegido por ela.
E Mikasa, perplexa, tenta dizer ao Eren que não, que ela ficou forte, tipo, que tudo aconteceu, mas foi por acaso, né, pro Eren ter salvado ela. E o Eren continua dizendo que quando a Arqueman desperta seus instintos, eles sentem dores de cabeça repentinas, e o motivo dessas dores de cabeça é quando esse Arqueman tenta resistir aos instintos, né, à compulsão de proteger quem deve ser protegido. E ele pergunta se isso soa familiar para ela. E essas dores de cabeça da Mikasa é algo que a gente já viu ela sentindo várias vezes, né? E algumas até em situações similares do que o Eren acabou de falar. E ele não para por aí, fala que a família dela não tem identidade nenhuma e que ela é só uma escrava. E o Armin pede para ele parar e o Eren continua falando: você sabe o que eu mais odeio nesse mundo? Pessoas que não são livres. E o Armin grita mais uma vez e o Eren não para. E o Eren diz que só dele olhar para a Mikasa, ele ficava irritado. E agora ele sabe o porquê. E a Mikasa, ela tá perplexa, em estado de choque, paralisada, parecendo a Gabi lá no começo do episódio. E o Eren continua dizendo que sempre odiou a Mikasa. E a Mikasa enche os olhos de água e o Armin já tava cheio disso e parte pra cima do Eren, só que a Mikasa o impede e acaba confirmando assim tudo o que o Eren disse sobre a família Arqueman. Ou será que é só coincidência, né? E tipo, ela agiu sem pensar, sem hesitar, por puro instinto de proteger o Eren. E o Armin também fica complexo. Mikasa, tipo assim, o cara acabou de cagar em você, eu tava te defendendo e você faz isso. Após tudo isso, o Eren ainda continua falando. E ele fala que a Mikasa viveu a vida inteira dela presa pelo sangue da família dela. E aí a lágrima caiu do olho dela. E aí o Armin deu um socão na cara do Eren, que ele merecia, né? Mas o Eren sabe de alguns golpes, de algumas técnicas, algumas que ele aprendeu até mesmo com a própria Anne. Então ele acaba batendo no Armin. E aí os subordinados do Eren chegam perguntando se aconteceu alguma coisa. E o Eren fala: não é nada. E o Eren ainda provoca o Armin dizendo assim: ah, você sabe porque a gente nunca lutou nenhuma vez na vida, mesmo que a gente se conhecesse a vida inteira, é porque não seria uma luta justa, como se ele fosse mais forte que o Armin. E ele era, porque quando eles eram pequenos, o Eren que tentava salvar o Armin de tudo, né? E o Eren vai batendo no Armin, dando uns socos nele, e a Mikasa fica só olhando. Eu fico com ódio dessa garota e tal. E aí o Armin cai no chão acabado, e o Eren pergunta onde o Zeke tá. E ele diz que tudo o que eles precisam fazer é só responder isso. E é para os subordinados dele levarem o Armin, a Mikasa e a garota que matou a Sasha junto para onde tudo começou, distrito de Shiganshina. E mesmo assim no chão, o Armin pergunta ao Eren se ele tinha ido lá apenas para falar isso. E se a liberdade que ele tanto queria era equivalente para poder machucar a Mikasa. E ele diz que o Eren é o verdadeiro escravo. E que o mestre dele, né, é um pedaço de merda. O mestre dele é quem? Zeke, ele é Helena ou a própria? A liberdade. E o Eren obviamente não gostou do Armin ter chamado ele de escravo, mas o que ele poderia dizer, o que ele poderia fazer? Ele já tinha destruído seus amigos emocionalmente, ainda tinha agredido o Armin fisicamente, que estava lá no chão, né? E aí o foco muda lá pra floresta. O Levi já tá sem paciência e diz a 2 dos seus subordinados que é pra avisar o Pix que ele vai dar o Zeke pra alguém comer, porque sem Zeke, sem sangue real, e seja lá qual for os planos do Eren, vai estar tudo acabado, né? Porque sem sangue real não tem como ativar a coordenada. Aí o Levi volta lá onde o Zeke tá e o Zeke pergunta ao Levi se tem vinho e o Levi diz que não tem nenhuma gota. Ou seja, todos beberam o vinho, aquele vinho que tinha o fluido do Zeke. Muito provavelmente, né? Que foi confirmado mais tarde no episódio. E Levi, observando ao seu redor, são 30 soldados, muitas árvores, então não importa o que o Pix diga, ele vai dar um jeito no Zeke. E mesmo que o Zeke seja um titã fera, não tem pra onde ele correr, né? E aí o Zeke tá lá atrás dele se espreguiçando. E aí o Levi, lembrando da promessa que ele fez ao Suicida Smith, que finalmente poderá ser cumprida. Mas quando ele olha pra trás, ele vê o seu alvo correndo. E o Levi fica sem entender completamente a situação. E aí o Zeke grita, né? E os 30 soldados, provavelmente algum dos mais próximos do Levi, viram titãs. E aí é uma chuva de titãs, né? E bem longe dali, o corpo de todos que beberam o vinho ficaram dormentes. Mas eu acho que estava tão longe, né? E o grito não tem efeito a longa distância, sei lá e tal. Mas eles sentiram. O Pix bebeu vinho e até o Falco, que tinha bebido um pouquinho do vinho sem querer, acabou acontecendo alguma coisa com ele, né? E o Zeke correndo diz que é um adeus ao Levi e que ele sabe o quanto o Levi se preocupa com os seus subordinados. Então, mesmo que eles tenham crescido um pouco, ele acha que o Levi não seria capaz de matar todos os seus subordinados. O Levi, sem entender a situação, ele acaba lembrando do vinho que os subordinados dele pediram para levar, né, para eles ficarem de olho lá no Zeke e tal, que era aquele vinho que só os membros da polícia militar poderiam beber. E ele percebeu o problema já, né?
E aí ele também percebe que os titãs são mais rápidos e ele se pergunta se é por causa do fluido do Zeke também. Mas o Levi, ele não tem outra escolha, entendeu? Ou ele mata ou ele morre. E aí o Zeke tá lá sendo carregado por um dos seus titãs e ele vai pensando em algumas coisas importantes. E ele pensa, ele lembra, ele fala que todas as forças militares do mundo estavam prestes a atacar a Ilha de Parados e que algumas coisas aconteceram e vão levar à morte do Levi, ao fim do Levi, mas ele só pensa, né? Ele também se lembra de uma conversa que ele teve entre o Eren e o Zeke, né? Provavelmente a conversa que eles tiveram pra poder fazer todo esse plano, sei lá. Aquela conversa que o Eren citou lá no começo do episódio. E ele se pergunta se o Eren sabe aonde é o tal ponto de encontro deles. Provavelmente deve ser lá em Shiganshina, por isso que o Eren tá indo pra lá. Mas aí alguém possesso de raiva aparece bem na sua frente, né? E a gente vê nos olhos do Zeke, na cara dele é pavor e medo. Só que a raiva do Levi é maior, bem maior. Então o Zeke se vê obrigado a se transformar em titã. E ele manda o Levi enfrentar ele, sabe? E eu entendi ele falando o seguinte: Levi, venha fazer picadinho do macaco de novo. Porque é até engraçado. E aí o Levi provocando o Zeke, ele fala: você só tinha que ser um bom menino e ler um livro. Quem disse que você poderia fugir de mim? Você acha que eu hesitaria em matar os titãs só porque eram meus homens? Você faz ideia de quantas pessoas do nosso próprio povo a gente já teve que matar? Caso vocês não tenham entendido, Levi e Suicide Smith já mandaram para a morte inúmeras pessoas. Então, o que eram 30 homens, né? Triste, pesado, mas a vida deles é assim. Então o Levi corta vários galhos de árvores e no meio dos galhos ele jogou algumas lanças do trovão, que acabou acertando o Zeke, e aí foi carne por tudo quanto é lado, o corpo dele saiu voando, quase morto. Aí o Levi pega a cabeça dele, pouco tempo sem te ver, hein, seu barbudo filho da puta, e xinga ele, mas não se preocupe, eu não vou te matar ainda. Então, resumindo, no melhor de 3, Levi venceu 3 vezes, né? Mas eu acho que ele deveria ter matado ele, ou pelo menos cortado as pernas, o braço, sei lá, mas provavelmente o Levi vai judiar bastante dele. E esse foi um episódio que foi ao ar domingo passado e tal, então o vídeo acaba por aqui. E eu não quis postar esse vídeo durante a semana pra não poder atrapalhar a experiência das pessoas que assistem pela Crunchyroll, porque não foi lançado na Crunchyroll. Mas nesse domingo eu estarei viajando, então eu tinha que gravar um vídeo, então tô gravando com o episódio que saiu domingo passado. E é isso. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado, me segue lá no meu Instagram. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.